Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Hoje a formação aqui do ICL Notícias, segunda edição, está completa. Chico Sá, Juliano Medeiros, a formação da primeira hora, né? Boa tarde. Exatamente, do começo da toda quinta-feira. O time que joga o primeiro tempo. Isso. Exatamente, time novo ali, aguerrido, vamos embora. Aguerrido, porque tem muita coisa. A gente traz uma apuração da Heloísa Vilela, segundo as contas do Planalto, e Juliano Medeiros pode ajudar a gente a colocar uma lupa nessa história a respeito da anistia. Gente, bolsonaristas tinham até a tarde de hoje, segundo a apuração da Elo, 252 assinaturas para pautar a urgência do projeto da anistia. Então, faltariam 5 por essas contas. E aí, a partir daí, a gente tem outros desdobramentos dessa história, né? Porque, para deixar claro, não garante votação no plenário. O Hugo Mota é quem decide se pauta ou não. Não é isso, Juliano? É isso. Bom, boa tarde, Gabi, Chico, toda a nossa comunidade do ICL. Para lembrar que o rito, o protocolo, quer dizer, o pedido de urgência para ser apresentado precisa de 257 assinaturas, né? Que é a maioria simples aí da Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, com maioria simples, um partido, um bloco de partidos pode apresentar o requerimento para apreciar um projeto com urgência, tá? Agora, a apresentação desse requerimento é para passar o projeto na frente de outros, tá? Para que ele seja, portanto, priorizado na votação da Câmara. A decisão se coloca este requerimento para votar ou não é do presidente da Câmara, o Hugo Mota, que teve ontem reunido com Jair Bolsonaro. A gente não sabe ainda o teor dessa conversa, né? Um mistério aí. Certamente o tema da anistia está na pauta, mas é curioso, Gabi e Chico, que isso aconteça justamente numa semana em que os sinais eram de recuo do bolsonarismo em relação a essa pauta, uma vez que os atos convocados para o final de semana não foram nem um pouco extraordinários, não impactaram fortemente a posição dos deputados. A obstrução que foi feita na semana passada e na semana anterior, nas comissões e no plenário da Câmara, por parte do bolsonarismo, causou um clima péssimo com o Centrão. O Centrão estava com muita má vontade para abrir qualquer espaço para o bolsonarismo se movimentar na Câmara. Então, chama atenção, para dizer o mínimo, né, que depois de uma semana teoricamente ruim para o bolsonarismo, eles tenham conseguido avançar na coleta dessas assinaturas. Vamos ver se foi a conversa de ontem, né, que pode ter destravado. Mas a relação do Centrão com o bolsonarismo, Chico, não era das melhores desses últimos dias, não. Não, você tinha, inclusive, ataques pesados do grande coordenador do ato do Bolsonaro, o Malafaia, o pastor Malafaia. Estratégia boa, é? Não é? Ele atacou diretamente o Hugo Mota. Então, não havia clima. Para quem acompanha a política há um tempinho, sabe que era desfavorável. Mota vai pautar logo depois de ser atacado ali na manifestação bolsonarista. Vai falar, não, gente, sim, eu vou sim pautar. Então, não dá para entender. E o recado que ele passa, né, quando ele faz isso. E na semana passada, nós tivemos uma votação, que a gente comentou muito aqui no ICL, né, que foi a votação daquele projeto da Tereza Cristina para estabelecer a reciprocidade nas tarifas. E na tramitação daquele projeto, o bolsonarismo estava obstruindo, que a gente chama na Câmara, que é apresentar um monte de requerimento para atrasar a votação, criar dificuldade, criar problema. Nesse processo de obstrução, teve uma votação que foi nominal, ou seja, que os deputados tiveram que cada um votar, e isso mostra o tamanho de cada bancada. Nessa votação nominal, o bolsonarismo teve 93 votos, ou seja, ali ficou evidente o tamanho real do bolsonarismo, 93. Bom, de 93 para 257, mais de 150 votos, mais de 160, só é possível se o Centrão entrar pesado. Porque ninguém da base do governo mais fiel vai entrar, nem o PT, nem o PSOL, nem o PCdoB, PDT, PSB, ou seja, a menos que o Centrão descarregue muitas assinaturas, o bolsonarismo não teria como chegar nas 257 assinaturas. Então, se essa informação for confirmada, se a apuração da Elo e de outros jornalistas for confirmada, só pode ser explicado por um acordo do Centrão com o bolsonarismo, que a gente vinha especulando aqui já há vários dias, né? Faz muito sentido, principalmente levando em consideração que a gente não tem uma aprovação do Hugo Mota por essa história, né?
porque a gente vai ter que ver se ele vai realmente pautar ou não, porque até agora o que me parecia é que ele não estava muito disposto a isso, né? Até porque não está com uma boa relação com o centro. E não houve nenhuma pressão especial, nada que pudesse justificar isso, né? O ato, voltando ao ato da Paulista, uns disseram que tinha 30 mil, 40, 44. Não é gente na rua para mudar a história. Também não é. São mistérios do gabinete do Hugo Mota. E não é só uma relação melhor com o governo nesse momento, né? Que está ali com um trânsito melhor, com o presidente Lula, foi junto com o senador Davi Alcolumbre, né? Presidente do Senado, para o Japão, né? Mas também a relação com o Supremo Tribunal Federal, né? Tem sinalizado que ele diz que não quer desgaste entre os poderes. Estava até conversando com um cientista político a respeito disso, sobre como a tendência agora, segundo a avaliação dele, é que as coisas voltem aos poucos a uma acomodação, né? O Bolsonaro parece que deu uma bagunçada em tudo nos últimos anos e agora a tendência com o Hugo Mota e com o Alcolumbre, pelo menos essa intenção é de que as coisas voltem a ficar mais acomodadas, né? Um equilíbrio político entre os poderes um pouco mais normal, né? Uma normalização dessa... O desenho era esse, mas com essa indicação, essa volta da chance do projeto de anistia, já muda tudo. Muda, inclusive, a relação com o STF, né? A menos que o bolsonarismo queira arriscar, botar para votar esse projeto agora. O Hugo Mota sabe quantos votos tem. Quer dizer, se tem alguém que sabe quantos votos esse projeto vai ter, é o Hugo Mota. Porque com 130, 140 votos dos partidos de esquerda e centro-esquerda e uma orientação dos partidos do Centrão para votar contra, esse projeto vai ser derrotado. Então, o que pode acontecer... isso seria, aí sim, uma baita reviravolta, porque seria um passo do Centrão em direção ao governo, a um compromisso mais firme com o governo do presidente Lula, botar para votar e derrotar. Que também é possível. É possível. Também é possível. E só para lembrar como é falta de disposição mesmo do Hugo Mota e do Centrão com o Bolsonaro, né, com o bolsonarismo, é que... Teve um momento antes do Hugo Mota ser alçado à posição de presidência que ele chegou a dar até entrevista para uma rádio em que ele estava falando o que ele achava do 8 de janeiro. E ele estava bastante relativizando, até dizendo, não, na verdade foi um quebra-quebra, né? Uma coisa assim, não é para tanto. E agora ele já tem um outro posicionamento a respeito disso. Então... é uma falta de disposição. No passado, já tentou, não, peraí, não é bem isso, né? Não, foi mais uma quebradeira. Foi só uma bagunça uma ali, bagunça. Né? Hoje o discurso já é bastante diferente. Então, já mudou um pouco. Tem falta de disposição ali. Mas lembrando também que essa fala foi logo depois que ele formou o bloco para sua eleição. Pois é. Então ele estava ainda mantendo ali os aliados, porque o PL votou no Hugo Mota. Então ainda estava num momento de... querendo agradar todo mundo. Exatamente. É isso. E tem um aceno, tem uma apuração de vários colegas nossos em Brasília que teria uma proposta para o Lula indultar a moçada que pegou penas muito pequenas. Seria um acordo com o Bolsonaro ficaria fora da parada, mas indultaria a raia miúda ali. É estranho, né? Os bagrinhos. Mas é estranho. Seria o Lula passando por cima do STF. Decisão do Alexandre de Moraes, decisão da Corte, o Lula ia lá, passaria por cima de uma questão muito discutida, muito decidida no Poder Judiciário. Mas o boato existe. Quem sabe num entendimento com o Supremo. Definitivamente o presidente Lula não vai brigar com o Alexandre de Moraes para ficar bem com o bolsonarismo, sim, obviamente. Claro. Agora, se for um jogo combinado, mas acho difícil. Até porque quem tinha disposição de rever o que fez, teve a oportunidade de fazer a transação penal, de fazer o cursinho da democracia, pagar 5 mil reais de multa e não quis. Lembrando sempre, quem está agora enfrentando, quem está no banco dos réus, digamos assim, é quem não quis fazer acordo. Centenas fizeram, né? Centenas.